Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Vamos ver quem tá. O pessoal tá chegando aí. Vamos guardar um pouquinho o pessoal chegar. Rodo, Uganda. Beleza, meu irmão? Como é que você tá, Du? Tranquilo? Foi na loja esses dias, eu tava numa correria, né? E aí, Uganda, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Ó, o pessoal chegando, boa noite todo mundo aí. Hoje vamos falar um pouquinho de parte de detalhamento automotivo, a parte mais técnica do negócio, né? Esperar o pessoal chegar. Boa noite, Machado, tudo bem? Beleza? Viviane Figueiredo, pessoal chegando na live aí. Obrigado a todo mundo quem está chegando na nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica da estética automotiva, uma parte mais técnica voltada para o serviço. Sempre a gente fala algumas coisas voltadas à parte de gestão, vendas. Meu amigo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Tá chegando aí. Muita gente acho que saiu na correria do trabalho, né? Eu também acabei saindo na correria. Pessoal, como é que tá o som aí? Tá legal o som aí? Santiago. Pessoal, como é que tá o som? Porque né, o som tá legal, tá bom o som aí, pessoal? Vai dando um toque aí se tá bom, se não tá. Vitinho, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Ribeiro, na loja Rota Orbital Forçada tem? Tem sim, meu amigo. Tranquilo? O pessoal esperando um pouquinho mais o pessoal. Juber, Ribeiro, som tá bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. Grincar, Reginaldo, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Pessoal, hoje nós vamos... Vando, tudo bem, Vando? Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Tudo bem? Pessoal, a gente sempre vem falando de gestão de negócios, gestão de equipe, vem falando de vendas, Figueiredo, tudo bem? E a gente sempre vem falando esses assuntos voltados principalmente à área da gestão da empresa automotiva, né, da estética automotiva. E nós vamos começar a entrar um pouquinho também na parte técnica, já falamos muito de venda, gestão, os nossos posts, nós estamos sempre falando algumas coisas assim, né? E boa noite, meu amigo. E essa live nós vamos fazer uma live voltando, né, a falar um pouco mais da parte técnica. Provavelmente a próxima live que a gente vai fazer vai ser sobre a parte de polimento automotivo e nós vamos estar fazendo dentro do estúdio, onde nós vamos estar fazendo parte prática, vamos estar mostrando algumas coisas que vão ajudar vocês no desenvolvimento da processo de polimento, né? Para começar, pessoal, eu sou o Matheus do estúdio VIP Car Detail, a gente tem um estúdio há 15 anos em Ribeirão Preto. Hoje a gente tem um estúdio, tem a loja, e as intenções das nossas lives, pessoal, é sempre fazer o quê? Fazer mesmo que você esteja começando, Yuri, boa noite, Moisés, que você esteja começando, você ir do zero até onde você quiser chegar, até o seu mais alto nível, dentro de uma estética, ter uma estética referência. E a ideia nossa é essa, exatamente ajudar você a dar o próximo passo, ajudar você a conquistar um lugar dos seus sonhos, a você mudar, você alcançar o próximo nível, você alcançar os seus objetivos, chegar onde você tiver intenção de chegar, mas que você se realize, né? Que você não fique passando dificuldade, que você se realize. E pessoal, quando a gente está falando da parte técnica de estética automotiva, quanto maior for o seu conhecimento, quanto mais você conhecer a parte técnica, mais autoridade você tem, mais fácil vai ser para você vender os seus serviços, mais fácil vai ser para você explicar para os seus clientes o que você pode e o que você não pode resolver, tá? E automaticamente você vai estar trabalhando também com mais segurança. Então, quando nós falamos da parte técnica, com certeza nós vamos estar ajudando a você muito no seu dia a dia. E não naquela hora que você tem um contato especificamente, só que você tem só o contato com o cliente. Mas ajudar você no dia a dia, entendeu? Nos seus trabalhos, você oferecer um trabalho de mais qualidade. Todo mundo me conhece, sabe que se tiver qualquer coisa, pode dar um toque pra gente aí que a gente vai estar sempre disponível. Como conquistar o polimento? Exatamente, meu amigo. Cara,
Você chegar ao nível de trabalhar numa Ferrari, sim, cara, só depende de você. Tudo depende única e exclusivamente de você, meu amigo. Entendeu? Graças a Deus hoje nós já fizemos algumas Ferraris, né? Então, mas tudo depende exclusivamente de você. Entendeu? Então, cara, para começar um assunto, eu gostaria de entrar um pouco mais no termo, falando da gente falar um pouco de Alcântara. Pessoal, quem sabe o que é Alcântara ou quem não sabe o que é Alcântara? Pessoal, Alcântara é um tecido, na verdade, Alcântara é um tecido. É um tecido que ele é à base de poliéster e poliuretano, tá? É um tecido que ele recebe alguns tratamentos para ele ficar com aspecto e até mesmo toque semelhante à camurça, tá? Camurça é a pele de dentro dos animais para ele ficar com esse toque assim parecido. Porém, qual que foi a intenção de inventar a camurça? Baratear o preço de algumas coisas que começou a usar nos carros, baratear o preço, tá? Porque é um tecido de alta resistência, mas a intenção foi essa. E onde você encontra Alcântara? Alcântara você encontra onde? Geralmente você vai encontrar Alcântara em carros de valor agregado um pouco mais alto, tá? Alcântara foi desenvolvido no Japão, ela tinha a princípio o nome de Super Suede. Depois, os italianos, se eu não me engano, que começou a trabalhar muito e aprimorar esse tecido. É um tecido sintético. Algumas pessoas, eles até têm o nome assim de... uns falam tecido que não é tecido, entendeu? Então, algumas pessoas falam, tem um nome americano, que eu não lembro exatamente, mas algumas pessoas falam assim, que é o tecido que não é tecido, tá? E Alcântara tem um lado bom dela, porque é um tecido que ele não desbota fácil, porém, como eu falei, você vai sempre encontrar ele em carros de maior valor agregado. Você vai encontrar Porsche, tem muita Porsche, você vai encontrar Mercedes, você vai encontrar BMW, Ferrari tem muito, entendeu? Porém, para você limpar ela, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é você usar algum material, algum produto que ele seja específico para limpeza de tecido, tá? Então você pode, de repente, você pode até borrifar, fazer a diluição correta. Quando nós falamos em fazer peso, pessoal, você tem que observar algumas coisas. Qual a quantidade de sujeira, tá? E se for possível, você detectar. Pô, tem muita sujeira? Geralmente Alcântara, você não dá para você, às vezes, talvez, identificar muito isso, né? Como se fosse uma roda de um carro, como se fosse um paralama, como se fosse algumas coisas assim que está muito cheio de terra. Mas de repente alguém pode ter sentado nesse banco, pode ter pisado nesse banco com um pé sujo de terra, algumas coisas assim. Então ele vai ter uma quantidade grande de sujeira. Porém, pode ser que ele não esteja encardido, entendeu? Alcântara, para você saber se ela está muito suja, o que você vai fazer, pessoal? Se você pentear ela, que eu digo, se você passar a mão sobre ela, você vê que aquele efeito camurça que ela tem, se você vê que ela mudar o sentido, como você pentear o cabelo, você penteia o cabelo para cá, para lá. Se a Alcântara fizer isso, ela não está muito suja. Se ela não fizer isso, ela já está um pouco mais suja. Se você passar a mão, ela estiver até parecendo meio emborrachada, é porque ela está muito suja. Então você vai pegar um produto específico para tecido, tá? E você vai borrifar sobre a Alcântara e você vai ir massageando. Você pega um pincel ou você pode pegar uma microfibra. Se você for pegar um pincel, você tem que pegar um pincel que um pincel que ele é com as cerdas bem macias, próprio para fazer limpezas de interiores. Existem várias marcas hoje no mercado que tem esse tipo de pincel, tá? Então você vai pegar ele, você vai borrifar o tecido sobre a área onde você quer trabalhar, ou até mesmo no pincel, e você vai ali massageando, sem força, você vai trabalhando ali, sem força, aqui para você não agredir o tecido, para você não danificar de forma nenhuma o tecido. Por quê, pessoal? Todo produto de detalhamento automotivo, a gente tem que entender o seguinte, ele tem um tempo de ação, então você precisa fazer o quê? Você precisa deixar esse produto agir. Então você vai jogar ela sobre a superfície onde você quer fazer a limpeza. Felipe, não tem jeito. Então você vai jogar esse produto onde você quer fazer a limpeza, você vai deixar ele agir. Se você quiser, você pode até calçar uma luva, aquelas luvas de detalhamento automotivo, e ir espalhando sobre o local. O que vai acontecer? O produto ele vai agindo e depois você vem com o pincel e você vai esfregando ele bem de leve, vai esfregando, você vai ver que a sujeira vai saindo. O que você faz? Faz isso, pega uma microfibra e vai removendo todo o excesso.
Se for o caso, você repete o processo novamente. Se você vê que está saindo muita sujeira ainda, você repete o processo novamente, tá? Até você perceber que de repente, ô Marcão, até você perceber o quê? Que a microfibra não está saindo mais nenhuma sujeira. Beleza? Então vamos repetir. Você vai jogar o produto sobre a alcântara, você vai esfregar ele, você pode ir misturando o produto com a mão, e vai esfregando, esfregando ele de leve, vai esfregando, esfregando, esfregando. Depois você pode pegar um pincel ou uma escova de cerda bem macia e vai esfregando também ou vai massageando com a mão ou com uma microfibra, mas sem força, porque o produto ele precisa agir. Uma coisa que muita gente erra é o seguinte: tem muita gente que ele usa o produto de detalhamento, ele joga o produto e ele já quer que o produto comece a agir. Cara, não vai acontecer isso. Então, joga o produto. O que às vezes eu faço, pessoal? Digamos que você vai limpar o banco do motorista. Você pode vir jogando alcântara no banco inteiro, tanto no encosto como no assento. Então você começa, digamos, no encosto, aí você joga no assento. Quando você está jogando o produto no assento, o que está acontecendo? O produto no encosto ele vai estar agindo. Aí você pega depois, você volta lá e vai esfregando. Ou seja, vou falar de novo, com um pincel de cerda macia, com a mão ou até mesmo com uma microfibra você vai esfregando de leve. Depois você pega uma microfibra bem úmida, e você vai limpando ela, você vai removendo todo aquele excesso de sujeira. Quando você vê que a microfibra ela parou de sair sujeira, a microfibra está saindo limpa, isso quer dizer para você o quê? Que a alcântara está limpa. Aí você pode usar também o quê? Você pode pegar um aspirador de pó, aquele aspirador água e pó, você pode usar ele para remover o excesso de água, tá? Agora tem um detalhe, pessoal. Se você vai aplicar, se você vai impermeabilizar o banco ou se você vai aplicar um coat, o que você tem que fazer? Você tem que remover todo o excesso de produto que ficou. Ou seja, você vai ter que repetir o processo de enxágue, de remoção do composto que você usou ali, entendeu? Então, digamos, você foi lá, você passou a microfibra, você percebeu que a microfibra saiu limpa. Pega o borrifador somente com água, borrifa ele de novo, passa a microfibra novamente. Se for o caso, repita esse processo, faça esse processo 1 ou 2 vezes. Porém, se você for, como eu disse, se você for impermeabilizar o banco, se você for aplicar um coat, você tem que remover todo o excesso de produto que ficou lá, porque senão você vai atrapalhar na ação do produto, beleza? Aí depois o que você fez? Que você removeu bem toda a sujeira, que você removeu com a microfibra, o que você faz? Você pega um aspirador de pó e água, ou mesmo a extratora, e vem passando ali. Não precisa ficar esfregando com muita força. Faça o processo 1 vez, faça o processo 2 vezes, mas não entre com nenhum processo agressivo, entendeu? Secou bem a alcântara, removeu todo o processo, ou seja, removeu todo o composto que tinha ali, o produto que você usou, ou um limpa-tecido, para alcântara um limpa-tecido, removeu todo o produto, o que você vai fazer? Espera ele secar. Por que espera ele secar? Exatamente, porque se você não esperar esse produto ele secar também, tanto o impermeabilizante de tecido como o coat, ele não vai ter uma ação legal, você vai diminuir a vida útil desse produto, beleza? Aí o que você vai fazer? Você aplicou tanto o impermeabilizante, aí é a mesma coisa, ou você aplicou um coat nele aí, uma proteção mais duradoura um pouco, o que você vai fazer? Como nós estamos falando de alcântara, você vai borrifar onde você quer aplicar esse produto e você vai massageando com a mão. Aí, pessoal, eu indico vocês fazerem realmente isso com a mão. Então, vocês vai massageando, vai esfregando. Você vai fazendo isso aqui na alcântara. Tá aqui a alcântara, o banco de alcântara, você vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso aqui, vai massageando toda a alcântara, tá? Para você espalhar bem o produto. Detalhe, siga as informações do fabricante. Às vezes ele vai pedir para você aplicar uma camada, às vezes ele vai pedir para você aplicar 2 camadas, tá? Siga as informações do fabricante. Por quê, pessoal? Cada fabricante ele pode estar orientando uma forma de aplicação do produto dele. Isso aí não tem receita de bolo. Quando a gente for falar agora aqui com os cuidados com couro, você vai ver que existem maneiras diferentes de você usar principalmente o coat para couro. Então, beleza, pessoal? Então, use o produto para alcântara. Alcântara, pessoal, voltando um pouquinho, alcântara não é couro, alcântara não é camurça, alcântara é um tecido à base de poliéster e poliuretano, é um tecido bem resistente, tá? Mas ele é um tecido, beleza? Então, caso você queira aplicar um coat, uma proteção mais longa, você tem que aplicar um tipo de produto
que seja específico para tecido, ou impermeabilizante, ou o coat para tecido mesmo, que no caso a gente tem o Fibre, que tem algumas marcas que usam isso aí. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que explique, quer que fale alguma coisa mais referente ao Alcântara? Ô, Chicão, beleza, meu irmão? Caso tenha alguma dúvida referente ao Alcântara, deixa aqui que a gente volta, a gente explica, beleza? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho de couro e laminado sintético. Pessoal, couro nós encontrávamos principalmente nos carros mais antigos. Há um tempo atrás nós encontrávamos nos carros, era mais frequente o uso de couro. Hoje está cada vez se usando menos, tá? E cada vez mais nós encontramos o que? Laminado sintético, tá? Pessoal, a limpeza dos dois produtos é basicamente a mesma coisa. Então, a gente não precisa nem tanto se preocupar, você se preocupar em identificar qualquer um, qualquer outro, porque o processo de detalhamento, o processo de limpeza é basicamente o mesmo. São os mesmos produtos, o mesmo tipo de hidratante, essas coisas você vai usar para fazer a limpeza e hidratação no couro, tá? Pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho antes aqui, falar para vocês uma coisa. Você sabe qual que é a diferença de limpeza e higienização? Limpeza é o processo, digamos, num banco de couro, você vai fazer toda a limpeza do couro, tá? Você limpou o couro, você removeu todos os contaminantes, sujeira, tudo que tinha sobre o couro, você fez a limpeza. Depois, quando você passa um bactericida ou o ozônio, que a gente hoje é muito comum encontrar, você está fazendo a higienização do interior do carro, entendeu? Então, quando alguém, de repente, chegar na estética dos senhores e eles pedirem para os senhores fazerem o quê? Cara, vamos fazer quero fazer só a limpeza dos bancos. Oriente essa pessoa, fala, meu amigo, se eu fizer só a limpeza dos bancos, não vai resolver nada, porque o maior problema do interior de carro, cara, são os fungos, as bactérias. Então, se você fizer só a limpeza do banco e não limpar o resto, o que vai acontecer? Você vai limpar, bactéria ela vai continuar se proliferando dentro do carro, vai passar 1 ou 2 dias, o carro vai continuar totalmente contaminado. Que na verdade você nem descontaminou o carro, você não fez nem a higienização, entendeu? Então é muito importante você orientar o cliente, que não adianta você fazer só a limpeza do banco, só a limpeza do teto, só a limpeza da porta, porque o carro ele vai continuar contaminado do mesmo jeito, entendeu? Somente quem tem criança. Se você tem criança, às vezes seu filho está com uma diarreia, alguma coisa assim, e você está pensando que essa diarreia foi causada por alguma coisa que ela comeu, tá? Eu vou até deixar para vocês aqui, existe uma pesquisa, existe todo um trabalho muito bem feito pela Unicamp, pessoal, a Faculdade de Campinas, que eles fizeram um estudo muito legal sobre tipos de sujeira e contaminantes que existem no interior dos carros, tá? E nesse estudo que eles fizeram, eles encontram várias bactérias que causam vários problemas de saúde, desde respiração, às vezes se você já tem algum problema de respiração, ele pode agravar, diarreia, coisa assim. Então é um estudo muito interessante, é bom até pesquisar, tá sempre pesquisando isso aí porque é muito interessante. Isso é legal porque você informar o seu cliente a pesquisa que existe, o trabalho que foi feito em relação aos contaminantes do interior de carro. Então, como eu falei, às vezes você tem uma criança pequena e você achou que de repente ele está com uma diarreia, vomitou alguma coisa, e você acha que é simplesmente a água ou algo que ele comeu que não cai bem. Não, cara, pode ser o seu carro. Pode ser algum contaminante que tem dentro do seu carro, entendeu? Prefere a PC 2 em 1 para a limpeza de couro? O que mais? Cara, eu vou falar sobre isso aqui. Então, como nós já estamos falando no couro, deixa eu já voltar no assunto couro. Eu não uso nem o tipo de APC para limpeza de couro. Por que eu não uso APC para limpeza de couro, pessoal? Porque o APC é o seguinte... Ou, digamos, você até pode usar o APC, eu não uso, mas para que ele não danifique o couro a longo prazo, você tem que remover muito bem ele da superfície, entendeu? Ou do couro do laminado sintético. O que acontece? Você fez uma limpeza com couro, no couro com APC ou laminado sintético. Por exemplo, eu moro em Ribeirão Preto, um lugar extremamente quente. Quando você entra no banco, de repente, sei lá, você saiu da academia, do futebol, ou mesmo esse calor nosso aqui, até que você tem um ar-condicionado, mas você entrou no carro um pouco suado, que você sentou no banco, o que vai acontecer?
esse suor seu, em contato com o banco, é uma certa umidade, ele vai ativar um pouquinho aquele APC que ficou lá no banco, aquele resquício. E isso, pessoal, não é assim de uma hora para outra, mas a longo prazo isso aí ele vai danificando o banco. Esse resquício de produto de limpeza que ficou lá. Então, se você quiser limpar o banco de couro com APC, você até pode, mas você tem que remover o máximo possível do APC que ficou no banco. Então, o que eu faço? Eu só limpo o couro. Ô, Lineker, boa noite. Eu só limpo o banco de couro e laminado sintético com produto específico para limpeza de tal superfície, que é o couro ou o laminado sintético, entendeu? Que é um produto próprio para isso. Porque, pessoal, o que acontece? Quando você limpa o couro, ele não vai estragar de uma hora para outra, ele vai estragar a longo prazo. Então, de repente, você tirou um carro zero hoje, e você troca de carro, digamos, a cada 2 anos e meio, você não vai perceber isso, mas o próximo dono ele já vai começar a perceber rachaduras, o desgaste maior na camada de tinta dele, coisas assim, tá? Então, pessoal, limpeza de couro, eu indico você pegar um produto específico para limpeza de couro ou laminado sintético, que hoje são os mesmos produtos. Você vai fazer quase a mesma coisa que eu informei em relação ao Alcântara. Você vai borrifar ele no banco, borrifa ele no banco, beleza. Deixa o produto agir. Eu gosto muito de espalhar esse produto com a mão ou aquela luva de detalhamento. Você vai espalhando ele no banco, porque o produto, enquanto isso, ele vai agindo. Lembra que eu falei, eu vou repetir novamente. Todo produto de limpeza, ele precisa de um tempo de ação. Se você não fazer isso, pessoal, você está jogando dinheiro fora, entendeu? Então, o que você faz? Você pega, borrifa ali, espalha ele sobre o banco todo, ele vai agir, você vai ver que vai escorrendo a sujeira. Aí você pega de novo uma escova de cerda macia, tá? E vai esfregando o banco sem força, sem força. Você vai esfregando o banco, tá? E depois você vem com uma microfibra úmida e vem removendo, tá? Toda aquela sujeira. Se for o caso, você remove, você faz o processo se for o caso, você faz o processo 2 vezes. Uma dica que eu vou dar para vocês, quando você estiver fazendo limpeza em banco cinza, aquele cinza bem clarinho, ou aquele caramelo, o que você vai fazer? Você limpa um banco, geralmente eu começo pelo banco do motorista, eu vou para o banco traseiro, até eu ir no banco do passageiro do outro lado. Você volta naquele banco, por quê? Quando você está fazendo a limpeza do banco caramelo ou banco cinza, quando ele está molhado, ele esconde muita sujeira, entendeu? Então, quando você terminou de fazer o último banco, você volta no primeiro que ele já secou, aí você observa nas rachaduras algumas coisas se não ficou sujeira. Se for o caso, você, exatamente, Jetta, BMW, tem muito carro que tem o couro muito claro. Aí você volta nele e efetua a limpeza novamente, beleza? O que eu não indico de maneira alguma, em hipótese alguma, você usar em banco de couro, a melamina. Pessoal, melamina é uma micro lixa que ela vai lixando o banco de couro. Imagina você, um cliente seu, que ele tenha, digamos, um banco caramelo e ele usa muita calça jeans. E o cara sempre está pedindo para você remover aquilo ali, aquela mancha de calça jeans. E toda vez que ele vai lá, você passa melamina no carro. Você vai estar lixando, você vai fazer isso algumas vezes, vai chegar uma hora, vai acontecer o quê? Você vai remover toda a camada de tinta do que tem no carro ali, entendeu? Ô, Kleber, tudo bem, meu amigo? Beleza? Então você vai remover tudo, beleza? Quando nós falamos, então você fez toda a limpeza do banco de couro, ou o laminado sintético, tá? Pessoal, inclusive existe uma lei, que já tem uma lei para isso, que ela normatiza isso aí, o uso desses materiais aí, que ela explica que couro, não existe couro ecológico. Algumas pessoas colocam isso também, não existe couro ecológico, tá? Laminado sintético é uma coisa, couro é outra, couro ecológico não existe, beleza? Então, melanina é um componente presente no produto. Não, pessoal, melamina é uma buchinha, você pega uma buchinha branca, poxa, eu devia ter até trazido, é uma buchinha branca, tipo um aplicador de espuma. Só que tem muita gente que vende ela para limpeza de couro. A melamina você usa, pessoal, se você quer de repente... Eu vou explicar quando a gente for falar de polipropileno, que é o plástico no interior de carro. Você usa quando você tem micro risco, algumas coisas. Quem tiver dúvida sobre o que é melamina, me dá um toque amanhã no Instagram. Pode me dar um toque, que
que eu tiro uma foto e eu encaminho para vocês explicando exatamente o que é a melamina. Beleza, pessoal? Então, limpeza de couro. Jogou o produto no couro, borrifa o produto sobre o couro, deixa o produto agir, vai esfregando. Ô, Vitor, beleza, meu irmão? Vai esfregando ele sem força, tá? Sem muita força. Pega uma escova de cerdas macias e pode esfregando lentamente. Pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte. Vou repetir, todo produto de limpeza ele precisa de um tempo de ação. Quando nós falamos de limpeza de couro, você não vai desgrudar essa sujeira, você vai diluir a sujeira. Ou seja, você vai jogar o produto lá, ele vai entrar em contato com a sujeira, ele vai o quê? Formar uma mistura homogênea e você vai ver que vai começar a escorrer o quê? Aquele caldo marrom. Principalmente quando você estiver fazendo limpeza de bancos nas cores claras, ou cinza ou caramelo, entendeu? Então ele precisa de um tempo de ação. Você vai esfregar com escovas de cerdas macias, tá? E você vai remover todo o excesso do produto, ou seja, você vai remover todo o produto que você usou para fazer a limpeza. Detalhe, pessoal, se você for aplicar um hidratante de couro, é bem tranquilo. Limpou, depois eu gosto de passar o hidratante de couro e você ir massageando com a mão também, por quê? Porque ele vai penetrar nos poros do couro de uma forma mais profunda, tá? E depois você pode fazer o acabamento com aplicador de espuma, beleza? Fica muito bom. Agora tem o seguinte, se você vai aplicar um coat para couro, aí você tem que fazer o seguinte, qual o coat de couro que você vai usar? Digamos assim, qual o vitrificador de couro que você vai usar? Aí eu falo para vocês novamente, busca as informações do fabricante, tá? E vê o que ele recomenda. Baseado no que ele recomendar, você vai seguir. Vou dar um exemplo. Aqui está até o Michael aqui, nosso amigo aqui. Por exemplo, você vai usar o da Genel, que é um fabricante. Posso passar a pura... Cara, eu não gosto de fazer limpeza de couro com parafusadeira. Toda a limpeza de couro que eu fiz é sempre com a mão. Pego uma escova de cerda macia, eu vou fazendo ele com a mão. Eu nunca usei, tá? Eu nunca usei. Se você quiser usar, eu não recomendo muito. Principalmente se você tiver um cliente que ele leva o carro para você. Se for aquele cliente recorrente que ele está sempre... Rodô, beleza? Se for aquele cliente que ele está sempre levando o couro para você limpar, eu não recomendo você usar a furadeira para fazer isso aí não, tá? Existem aquelas escovas, nós chamamos de escova drill, onde você coloca ela numa parafusadeira e faz o furadeira. Você pode fazer tanto na furadeira, tem gente que faz furadeira, parafusadeira ou politriz. Eu não faço isso, eu não gosto. Porque, pessoal, ó, a principal razão pela qual você limpa o banco é a ação do produto. Se você jogar o produto lá e você for esfregando com a mão, pessoal, o que vai acontecer, gente? Ele vai precisar diluir o produto. Como eu falei, você vai jogar o produto para fazer a limpeza no couro. O produto ele vai entrar em ação com a sujeira. Ele vai agindo sobre a sujeira que eu estou falando. Ele vai formar uma mistura homogênea. Você vai ver que vai começar a escorrer aquela sujeira marrom do couro. Por quê? Você precisa de um tempo de ação. Então, não é o processo físico que vai, ou mecânico, não é esse processo que vai resolver. É a ação do produto que vai fazer a limpeza. Então, se você pegar uma escova de cerda macia e você vai limpando, o que vai acontecer? Você vai estar limpando e sem agredir de forma alguma o carro do cliente. Pessoal, quando nós falamos de detalhamento automotivo, vocês têm que entender o seguinte, o cliente ele levou o carro para você fazer a limpeza, beleza? Ele levou o carro para você fazer a limpeza. Só que ele está querendo que você cuide do carro. A partir do momento que você começa a ter alguns procedimentos que você usa técnica errada, pode ser que o cliente ele nem vai perceber o dano que você causou, que seja um micro dano, mas você causou um dano. Se você limpou o carro do cliente, por exemplo, com um APC e você deixou um resquício lá, a longo prazo você vai estar danificando o carro do cliente. Será que é justo? Será que é justo você danificar o carro do cliente? Mesmo que seja a longo prazo. Ah, mas o cara não percebeu. Será que é justo? Será que é justo você fazer um polimento numa superfície de pintura, onde você vai usar um lixamento, onde você vai usar produtos extremamente agressivos, onde você vai estar danificando, você vai estar removendo uma camada do verniz desnecessária? Será que é justo isso? Então, quanto maior for o seu conhecimento técnico em relação a detalhamento automotivo, tá? Mais você vai estar preservando o carro do cliente.
Você imagina um cliente, ele levou o carro para você, ele comprou o carro e ele ficou com o carro pro resto da vida, ele só leva o carro para você. Aí você vai fazer uma limpeza de couro, você vai esfregar de forma agressiva, você vai fazer uma esfregação agressiva, você vai deixar resquício de APC. Meu, daqui 3, 4 anos, 2 anos, você arrebentou o couro do carro do cliente e não tem nem desculpa a você dar, porque só você que cuidou daquilo, entendeu? Então, pessoal, vai fazer a limpeza do banco de couro, joga o produto, deixa o produto agir de forma... Não tenha pressa, tá? Não fica com esse negócio de ficar querendo pegar o serviço para fazer, para entregar com meio período. Pega para fazer com um dia. Deixa o produto agir, esfrega com escovas de cerdas macias, tá? Depois remove todo o produto que você usou para fazer a limpeza. Pega uma microfibra úmida, vai limpando. Todo o excesso, se for o caso, faça 1, 2 ou 3 vezes. Remova todo o excesso. Beleza, você vai passar o hidratante de couro? O que você vai fazer? Tem o pessoal da Genel aqui. Você vai usar o hidratante de couro, um exemplo da Genel. Acabou de usar, o que você vai fazer? Vem e passa o hidratante de couro. Eu gosto de passar com a mão. Vai massageando, ele vai penetrar mais, vai ficar o couro mais macio, vai ficar, entendeu? Vai dar um toque bem sedoso. Porém, o que a gente tem que entender? Hidratante de couro para área automotiva, ele tem que deixar o couro fosco e ele tem que ter uma característica que é o quê? Deixar o couro antiderrapante. Aí entra o negócio, né? Algumas pessoas, quando você está falando de hidratação em couro, algumas pessoas falam para você usar o hidratante corporal. Pessoal, o hidratante corporal, vocês têm que entender que é o seguinte, é um produto que foi feito para pele nossa que respira, que a nossa pele, cara, tem várias funções, tem várias funções na nossa pele, tá? Só que ela respira. Então, o hidratante corporal é feito para a nossa pele, que por sinal a nossa pele é várias vezes mais fina do que o couro, tá? O couro animal. Então, e outra coisa, ele vai deixar brilho e ele vai deixar liso. Então, ele vai deixar brilho, que vai fugir da característica natural do carro, e ele vai deixar escorregadio. Quando você estiver fazendo a curva, algumas coisas, a função que o banco tem de travar você perdeu ela, tá? E não vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Então, o correto é você usar um hidratante de couro que foi feito para aquilo, tá? Que tem muito mais componente no hidratante de couro do que no hidratante para pele nossa, hidratante corporal. Então, usa o hidratante de couro porque ele vai deixar o couro fosco e não vai deixar escorregadio e é o ideal para aquilo, tá? Produto para retirar risco de caneta. Cara, esse negócio para retirar risco de caneta, existem várias marcas. Tem o Strike, cara, não uso. Um exemplo, a Protelin tem um produto, tá? Tem algumas empresas que têm produtos para isso. Tem óleo de banana, tem alguns produtos que você pode usar. Porém, entenda uma coisa, não é toda a caneta que você vai remover e dependendo do tempo que aquilo ficou lá também, você não vai remover, porque o couro é poroso. Então ele vai penetrando no couro, chega uma hora, depende do tipo de caneta que foi usado e o tempo que ela ficou ali. Eu já peguei algumas situações de couro que eu não consegui remover, eu já peguei algumas que eu consegui remover, beleza? Então quando você, de repente, aparecer algum cliente para você que o banco dele está com marca de tinta de caneta, fala para ele, a Cockshame também tem um produto, tá? Então quando o cliente chegar para você que ele tá com marca de caneta lá que riscou, você fala para ele que você até vai tentar. Porque eu já tive algumas situações com alguns tipos de caneta que eu não consegui remover. Entendeu? Porque qual que é a substância que existe na caneta? Beleza? Então nós temos vários tipos de caneta, dependendo do tipo da substância. E o tempo que se encontra no couro, pessoal. E já tive alguns grupos de detalhamento também, que eu vi vários profissionais já falando também que não conseguiu remover. Alguns removeu muito fácil, alguns não conseguiram remover. Beleza? Mas tem alguns sim, a Protelin tem um, a Cockme, como que o Du falou, tem também. Então tem algumas marcas, mas dependendo, você não vai conseguir remover não, tá? Pessoal, limpeza de couro, beleza? Aí só que é o seguinte, no couro nós podemos hidratar, como nós também podemos aplicar o quê? Aplicar um coat no couro. Existem várias marcas no mercado, porém eu volto para os senhores a informação. Se você vai usar um coat, vê qual que é a indicação do fabricante. Vamos dar um exemplo. Essa semana que passou nós tivemos lá na Nobrecar. Qual que é a orientação do pessoal da Nobrecar?
você faz a limpeza do couro, você usa o hidratante de couro deles e após o hidratante de couro você usa o coat, tá bom? Alguns fabricantes, o que eles falam? Você faz a limpeza do couro, remove todo o couro laminado sintético, você remove todo o produto que foi feito ali. Alguns mandam você passar o IPA e depois você passar o hidratante, o coat para couro. Porém, pessoal, quando você passa o coat para couro ou o laminado sintético, caso riscou, aí você vai remover as marcas de caneta com muito mais facilidade, entendeu? Então é um negócio até interessante. Se de repente você tem criança, você tem cliente com criança e ele tem um carro que as cores são claras, orienta ele, fala: meu amigo, se você quiser que eu aplique para você tal produto assim, 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 e caso riscou com caneta, ele vai ajudar muito. Que aí quando você aplicou um coat no laminado sintético ou no couro, com uma microfibra úmida você consegue remover as marcas de caneta. Pessoal, eu já fiz os testes com alguns produtos e realmente deu resultado, beleza? Realmente deu um resultado legal. Pessoal, alguma dúvida? Falamos sobre couro, falamos sobre laminado sintético, falamos sobre couro e laminado sintético e alcântara, beleza? Vamos falar um pouquinho de plástico, cuidado com os plásticos. Pessoal, não sei se vocês sabiam, mas a tendência no mundo automotivo aconteceu que cada vez ter mais plástico nos carros. Cada vez ter mais e mais e mais e mais plástico no carro. Por várias razões. Avisa que tine não dá certo. Com certeza, pessoal. Cuidado de ficar usando tine. Pessoal, por que a tendência é cada vez mais e mais e mais plástico? Primeiro, sim, é o seguinte: para cada 100 kg de plástico que você usa no carro, eles deixam de usar de 200 a 300 kg de outras matérias no carro. Beleza? Outra coisa, para cada 100 kg de plástico, se eu não me engano é uma conta assim, para cada 175 mil km cada 750 mil km que o carro rodar, ele economiza quase 100 litros de combustível. Então existem essas contas assim, entendeu? Questão de economia, questão de peso. Outra coisa, questão de colisão. Antigamente o carro não tinha quase plástico, tá? Então ele tinha um peso, era um impacto, era um negócio totalmente diferente. Quando foi usando plástico, conforme o pessoal foi usando plástico, por questão de segurança, por questão de... Boa noite, Lineker, beleza? Por questão de segurança, economia de combustível e economia também, pessoal, como eu falei para você anteriormente, de vários outros materiais que eram usados no carro. Então, para cada 100 kg de plástico usado no carro, eles economizaram de 200 a 300 quilos de outras substâncias nos carros, beleza? E aí, Leandro, tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando aqui, entendeu? Então, pessoal, o plástico mais usado no carro é o polipropileno, tá? Obrigado, meu amigo, entendeu? É o polipropileno. Então, pessoal, e cada vez vai se usar mais plástico, tá? Pessoal, o plástico, mesmo ele tendo uma resistência muito grande para produto químico, essas coisas, tenha certeza do que eu vou falar, ele ainda tem uma resistência muito maior para sujeira. E o que acaba, mas os plásticos quebram bem mais fácil e ainda o prejuízo é maior. Então, o prejuízo é maior em relação a, digamos assim, alguns tipos de plástico que é usado, sim. Por exemplo, teve um ano, cara, longe de falar mal, não sei, mas teve um ano que a Paraty, alguns carros da Volks tinham um painel muito, que ele rachava, ele ia quebrando, tá? Consertaram isso, hoje você vê algumas coisas assim, que eles mudaram esses plásticos aí, pessoal. Mas a tendência é ter cada vez mais plástico, não tem como muito eu ficar entrando nessa briga, até porque nós estamos falando de talhamento, não tem como eu entrar muito nessa briga, mas a indústria automobilística ela está economizando. Eles conseguiram melhorar em relação à sua vida, a segurança da sua vida com o uso de plástico. Então eles conseguiram mudar muitas coisas no carro, principalmente em relação à segurança. Tá? Eu posso falar para vocês tranquilamente, eu sofri um acidente num Corolla e onde eu estava praticamente não aconteceu quase nada, porque absorve muito impacto. Com certeza, existem alguns carros, somente quando a gente fala dos carros mais populares, tem alguns tipos de plástico, qualidade um pouco mais baixa, né?
Eu já tive alguns problemas desmontando saveiro, algumas coisas assim para fazer martelinho, eu tive problema. Então a gente mesmo que faz martelinho de ouro, eu fiz martelinho há muito tempo, quando você vai desmontar carro, você tem que ter um monte daqueles encaixezinhos, aquelas coisas, você tem que comprar porque vai quebrar e você tem que repor. Mas, pessoal, plásticos, cantos da porta. Você tem que, pessoal, vamos falar, estou falando de plástico aqui agora, é o seguinte, limpeza de plástico, primeira coisa, isso até para detalhamento automotivo de modo geral. Observa qual é o tipo de sujeira, tá? Qual o tipo de sujeira e a quantidade que tem. Quando eu falo isso aí, pessoal, é o seguinte, vamos dar um exemplo, você pega um carro que você foi para uma fazenda de repente, digamos que você foi para a fazenda agora com o carro. Aí chegou lá, estava chovendo muito. Aí você entrou, tá, beleza, vamos falar isso aí, cara. Aí você entrou no carro, com o seu sapato todo cheio de barro, você sentou no banco de couro, o laminado sintético, você estava todo sujo de barro, coisa assim que você pegou chuva. Tá, o seu carro ele pode estar muito sujo, mas ele não está encardido. Beleza? Tá, só que aí você pega o mesmo carro, você vai para a mesma fazenda por 1 ano, 2 anos, 1 ano e pouco, 3, e você não lava esse carro. O seu carro ele vai estar muito sujo e muito encardido. Por que eu estou querendo falar isso aí para vocês, pessoal? Porque geralmente interior de carro você vai usar muito APC, para limpeza de plástico, anel, teto, muita coisa você vai usar APC. Então a gente trabalha a diluição do APC, tá? Quando você pega alguns cantos de porta que tem que fica aquele encardido, você pode usar o removedor de chuva ácida. Quando você pega aqueles plásticos da soleira do carro, que tem muita marca, está encardido, nesse caso você pode usar a melamina. Então você vai usar a melamina, você vai esfregar ali que ela é uma micro lixa, você vai inclusive remover micro risco, tá? Você vai remover micro risco e você vai tirar bem o encardido. Porém, pessoal, você tem que entender o seguinte, você vai ter que fazer na peça toda, você vai fazer isso na peça toda, tá? Aí depois você vai vir com condicionador de plástico, porque se você fizer só numa parte da peça, vai dar diferença de cor. Então você passa a melamina na peça plástica toda, que ela é uma micro lixa, você vai tirar inclusive micro risco, encardido, essas coisas assim, depois você vem com condicionador de plástico. Detalhe, a melamina você usa ela úmida, tá? Então você vai passar em todo o plástico, você pode passar em painel, você pode passar, todas as peças plásticas você pode passar. Porém, depois você vai usar um condicionador de plástico, beleza? Então no canto de porta, soleira, essas coisas assim, você pode ser plásticos claros, coisas assim que você pode usar que você vai resolver também. Beleza, meu amigo? Então o que faz? Quando você for limpar plástico, tanto a parte interna como a parte externa, se você for usar um APC, um produto para limpeza de interior, qualquer coisa, o que você vai fazer, pessoal? Remova todo o composto, todo o produto que você usou. Estou falando de composto, nós estamos falando de polimento, né? Remova todo o APC, o limpador de interior, remova ele todo porque com o tempo, pessoal, esse resquício aí, ele vai alterando a cor do carro, a cor do plástico. Isso acontece muito, somente na parte externa do carro, onde as pessoas às vezes jogam produtos muito agressivos e não fazem o enxágue adequado. Vai passando o tempo, você vê que o plástico vai manchando. Por quê? Resquício de produto de limpeza, que não foi enxaguado adequadamente. Então, o produto para o plástico, pessoal, é o polipropileno. Então, toda vez que você limpar qualquer plástico, o que você vai fazer? Remova todo o produto que você usou para fazer a limpeza. Aí as pessoas falam para mim, eu costumo falar 3 coisas em relação a plástico. Você pode condicionar, você pode restaurar ou você pode fazer o quê? Você pode aplicar um vitrificador ou um coat. Pessoal, tá aí algumas técnicas, algumas dicas para você vender. Técnica não, algumas dicas para você vender, tá? Se o cliente chegou com plástico do carro, vamos falar de modo geral, não só a parte interior, mas o plástico já está desgastado ou ele sofreu um processo de decoloração, está um pouco mais claro. Se ele tiver muito, se ele perdeu muito a cor, no caso do preto, e você passar um vitrificador, você não vai conseguir recuperar aquela cor. Você vai ter que usar um produto específico para restaurar a cor. Então você vai ter que restaurar o plástico, tá? Se é um cliente com um carro novo, que o plástico está na cor original, você pode oferecer para ele a limpeza dos plásticos e um condicionador de plástico ou um coat, tá? E quando nós falamos em vitrificador ou coat para plástico, quanto melhor o estado do plástico,
maior vai ser a vida útil do vitrificador. E você pode passar em todas as partes também, inclusive do interior do carro. Aí tem um detalhe: se o cliente quiser a cor fosca, você vai passar ele e você vai fazer o quê? Você vai remover o excesso. Se o cliente quiser ele com brilho, você passa ele e deixa ele secar. Porém, o que é o ideal para você aplicar? Para você melhorar a vida útil, tanto do coat como do condicionador, como também do restaurador de plástico. Limpou, faça o enxágue muito bem, remova todo o produto que você usou para limpeza. Se você for fazer uma aplicação de coat, aí você passa o IPA, aí depois você aplica o coat. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação à limpeza e cuidados com plástico? Se você for fazer isso aí no interior, pessoal, você pode passar um coat em todo o interior, você pode passar o vitrificador em todo o interior do carro. Geralmente eu faço isso e removo o excesso, deixo ele na cor original, beleza? Fala mais sobre chuva ácida no plástico. Cara, chuva ácida no plástico, removedor de chuva ácida. Simples, removedor de chuva ácida. Ou dependendo da situação, melamina, entendeu? Porque, pessoal, o removedor de chuva ácida você pode usar. Você pode usar em plástico, você pode usar na superfície de pintura, ele vai pegar, ele não vai manchar, ele não vai fazer nada, tá? Você pode usar ele tranquilamente e depois enxágue ele adequadamente. Pode ver que quando você usa um removedor de chuva ácida, ele vai escorrer na superfície de pintura, ele vai removendo as borrachas tudo e ele não mancha nada, entendeu? Mesmo que for um plástico, que ele recebeu a camada de tinta, aí no caso você sai a tinta do forro. Alguns Hyundai sai a tinta. Cara, eu nunca vi isso com a PC. Cara, eu nunca vi. Alguns Hyundai sai a tinta do forro. Qual forro você fala? O teto? Qual forro você fala? Depende de como que você usa. Entendeu? Beleza, pessoal? Renatinho Brasil, qual o material que você está falando que sai a tinta do forro? Eu nunca tive esse problema. Hyundai, nunca tive esse problema aí. Beleza? Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho aqui de vinil. Quem trabalha principalmente com carro antigo, e tem o vinil é um produto bem interessante. Cara, o vinil, algumas pessoas chamam ele de cloreto de vinila, tá? Ou vinil, nome mais é cloreto de vinila. O cloreto de vinil, pessoal, com o tempo, ele perde uns componentes dele, ele perde um pouquinho de átomo das portas. Cara, você fala do tecido ou do plástico? Eu nunca tive esse problema, cara. Eu nunca vi acontecer isso aí. Chegou um carro com um painel pequeno. O que aconteceu? Tucson Santa Fé. Cara, eu já cuidei de algumas. Eu nunca vi acontecer isso aí, cara. Eu já cuidei de Tucson Santa Fé. Tem alguns clientes aqui. E eu nunca tive esse problema de sair a tinta. Nunca tive esse problema, não. Você fala do couro ou do plástico? Hein, Renatinho, você fala do couro ou do plástico? Bom, enquanto ele não respondeu, pessoal, falando de vinil. Vinil, principalmente, fala sobre polimento de vidro. Essa semana fiz um carro bem antigo e não consegui remover. Cara, hoje, sim, me desculpa, mas nós estamos falando hoje de cuidados com o interior. Cuidados com o interior do carro, superfície do interior do carro. Polimento de vidro, cara. Sim, eu vou te falar, de vidro, bem antigo, não consegui mover, usei 3 tipos de removedor e não saiu, maquinei, vidro mais massa e não saiu. Vidro antigo é diferente um pouco, tá? Vidro antigo do couro. Ah, meu amigo, é o seguinte, o Renatinho, né? Cara, isso é o seguinte, depende muito como que foi o tratamento desse couro anterior. Eu falo pra você com a maior tranquilidade da parte superior. Eu falo pra você, cara, tranquilamente. Eu já trabalhei em vários Hyundai, Kia, Santa Fé, Tucson. Cara, eu nunca tive esse problema. Mas o que eu tô falando pra você, eu não esfrego. Praticamente o couro eu não esfrego. Eu jogo o produto, deixo o produto agir, tá? Eu deixo o produto agir e depois eu faço assim, na verdade, uma esfregação, mas de uma forma muito suave. Agora, o que você tem que entender também, que eu já peguei alguns problemas, Pessoal, eu peguei uma Porsche com banco vermelho. Então, dependendo como foi o processo de repintura que fizeram no couro, dependendo da tinta que fizeram ali,
ele, conforme você vai esfregando, a tinta vai saindo, então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu nunca tive esse problema, nem com Tucson, com Santa Fé, com nenhum desses carros aí eu nunca tive problema, tá? Mas o que eu tô falando, eu não esfrego, eu jogo o produto, deixo o produto agir, muitas vezes eu faço a limpeza até com a mão, tá? Ou com aquela luva de detalhamento, e eu nunca tive esse problema. E também, cara, eu nunca ouvi falar, me desculpe, eu nunca ouvi falar de pessoas, eu vou até dar uma pesquisada se alguém já teve problema assim e se aconteceu isso aí, tá? Nunca ouvi falar não. Mas, pessoal, sempre quando vocês forem fazer o detalhamento em qualquer carro, qualquer superfície que vocês forem trabalhar, polimento, limpeza, qualquer coisa, faça um testezinho antes. Faça um teste antes, tá? Porque você não sabe qual foi o processo, o que esse carro já passou, qual foi o processo anterior, você não sabe o que já aconteceu com esse carro, entendeu? Painel emborrachado é normal ficar grudento como se fosse colar. Alguns carros sim, aí você vai usar APC. O Cinta, por exemplo, tem alguns APC que você limpa ele muito bem e resolve esse problema muito fácil, tá? Tem muitos carros assim, Polo, alguns carros, falando em plástico, legal, tá? Ah, se usou o APC muito forte, cara, para limpeza de couro, por isso que eu tô falando. Pessoal, eu não uso APC para fazer limpeza de couro, eu uso produto específico para limpeza de couro, tá? Então, pessoal, vamos lá, voltando no vinil. Pessoal, o vinil é um tipo de plástico chamado de cloreto de vinila que você vai encontrar muito em carros antigos, tá? Você vai encontrar em Fusca, você vai encontrar em vários carros antigos. Eu já fiz Mercedes SL300 que tinha um teto de vinil. Primeira coisa que você tem que entender, quando você pega um carro muito antigo, com o passar do tempo ele perde um pouquinho de... Eu até anotei aqui que é cloreto de hidrogênio. Como ele perde o átomo de cloreto de hidrogênio, o que acontece? Ele sofre um processo de degradação, tá? Ou seja, ele vai mudando de cor. Com o tempo ele vai ficando um tom amarelo ou até mesmo marrom. Então, quando o cliente chegar até você, digamos que ele tem um teto de vinil, algumas coisas a banco, alguns acabamentos no carro, que é um carro já muito antigo, e ele mudou, você aplica borrifador ou Snow com APC? Cara, eu gosto muito de trabalhar com borrifador. Não, só produto específico para couro, beleza? Então, quando você vai trabalhar com vinil e o cliente chegou até você e você vê que alguns pontos dele, ele já começou a mudar de cor, já informa ao cliente que aquilo ali você não vai resolver. Porque o que acontece? O vinil, ele até, digamos, com uma temperatura nem muito alta, tá? Até 100 graus, ele sofre esse processo de uma forma bem lenta. Pô, mas Matheus, 100 graus, cara, você pega um teto de um carro, até 100 graus ele sofre o processo lento. Passou de 100 graus, ele já começa a sofrer esse processo de uma forma um pouco mais rápida. Então, digamos, você pegou um Fusca, por exemplo, que ele... Não, pode ser usar verniz de motor no vinil. Não, interior de carro não, entendeu? Então, pessoal, você só vai limpar ele e pronto. Galera, cuidado com a APC em couro. Pessoal, não usa APC em couro. Eu não indico usar APC em couro. Limpa couro com um produto específico para couro, beleza? Então, pessoal, chegou de repente um carro lá, um Fusca, vamos dar um exemplo, tem um teto de vinil, e você vê que ele está com algumas manchas, já alterou a cor. Você pega um Fusca, cara, ele pega esse som, um exemplo de Ribeirão Preto, dependendo do horário que você mediu o teto do carro, cara, está com 80 graus. Está muito próximo de 100, 80 graus, tá? Então, ele vai agredir já um pouco o vinil. Então, vai passar o tempo, ele vai mudar de cor. E orienta o dono que você não vai conseguir remover aquelas marcas. Você vai ficar esfregando, e você não vai remover aquelas marcas lá, entendeu? Então, você vai limpar ele, ponto. O que você tem que tomar cuidado? O vinil, por mais que ele receba que o tipo de material vinil que foi usado em carro, inclusive é para quê? Evitar propagação de chamas, tá? Ou seja, ele não pega fogo. Porém, se você ficar trabalhando com o vapor muito tempo no mesmo lugar, você vai começar a derreter ele, ou você vai começar o quê? Marcar ele. Então toma cuidado, que não vai adiantar nada você usar o vapor para limpar aquilo ali. Então vem com um produto para limpeza de interior, esfrega lá no vinil, pode esfregar também um pouquinho ele, pode esfregar que você não vai danificar. Pode usar até uma esponja um pouco com as cerdas mais duras que você usou,
para limpar o couro ou alcântara, que você não vai danificar ele, beleza? Remover a sujeira, limpa, remove todo o excesso e ponto, beleza? O que é bom para plástico de moto exposto ao sol? Cara, limpa o plástico muito bem, mesma coisa no interior, limpa o plástico muito bem, remove todo o excesso do produto que você limpou e aplica um coat, você vai cuidar muito bem do plástico da moto, beleza? Uma vez usei no teto, MP, e o dono uma vez usei. Cara, você pode até usar, porém não é específico para isso. Hoje você tem, quando você fala em condicionadores de couro, você tem produto específico para isso. Um exemplo, você pega a Models, ela tem um produto que ele indica para couro, laminado sintético e vinil. O verniz de motor, pessoal, beleza, você pode ter até usado, mas não é o ideal para isso. Tem produto específico para isso aí, beleza? Então, pessoal, o vinil é um produto, assim, hoje você não encontra muito mais em carro, tá? Não usa muito mais em carro, somente carros antigos, porém o detalhe do vinil é só esse, com o passar do tempo, ele vai sofrendo alteração na cor. Então, se o cliente de repente achar que sujou ou não, não é sujeira. Como eu falei, ele perde um pouco de cloreto de hidrogênio, ele perde átomos de cloreto de hidrogênio, ele vai sofrendo processo que eles falam de degradação. Tá? Ele vai mudando de cor, ele fica um tom amarelado, às vezes até um pouco marrom, e você não vai resolver isso. E detalhe, não usa vapor, beleza? Não usa vapor, ou se você quiser usar, use ele por pouco tempo, não fica muito tempo no mesmo lugar não, porque a alta temperatura do vapor pode começar a deformar um pouco o vinil. Beleza, pessoal? Então, não usa. Dê algumas dicas para cuidar do Ford Landau. Depende de qual superfície você quer usar. O Ford Landau ele tem muito cromo. Para você limpar os cromos, e pessoal, boa. Para você limpar cromo de interior de carro, limpeza, você pode usar cera de limpeza. Cera de limpeza vai muito bem, não agride, não arranha nada, vai muito bem. E ele ajuda a limpar gordura, essas coisas de mão, ele vai muito bem. Ou polidor de metal, beleza? E demais, no Landau, você pega muito acabamento de laminado sintético, né? Nem couro. Então você pode usar o mesmo produto que você usou para fazer a limpeza dos bancos de couro, beleza? Pessoal, limpeza de teto. Espera aí que tem duas perguntas aqui, vamos responder. Santa Fé, o que você usa? Plásticos internos. Cara, plástico interno que eu falei, ou eu uso um APC, hoje no mercado a gente tem alguns APCs destinados para limpeza de interiores, tá? E depois condicionador de plástico para interior, que tem diferente interior e exterior, e aplicação de coat. Você pode aplicar em coat no plástico interior. Aí tem um detalhe, se o cliente quiser ele original, se o cliente quiser original, você passa ele e remove o excesso. Se o cliente quiser com mais brilho, você passa ele e deixa. Que verniz posso usar para roda comum, roda de ferro? Amigo, hoje nós estamos falando de detalhamento de interior, cara. Detalhamento de interior. Aí verniz você pode usar, cara. Aí você tem que ver mais com pintor, cara. Ver mais com pintor, beleza? O teto de vinil, posso usar APC? Você pode usar o APC. Cara, você pode usar qualquer produto para limpeza de interior. Hoje você tem muito no mercado. E um APC, só que você vai trabalhar com APC como? Você vai trabalhar a diluição do APC conforme o fabricante pede, conforme o tipo de sujeira que tem lá. Ou seja, a quantidade de sujeira que tem lá. Beleza? Mas pode usar o APC. Tem muito APC próprio para interior hoje. O vinil perde átomo de cloreto de hidrogênio. Ele perde alguns átomos de cloreto de hidrogênio. Detalhei apliquei V-Plast, ficou top. O cliente adorou. Cara, você pode passar, com certeza. É o que eu falei. Se o cliente quiser com brilho, você passa e deixa. Se o cliente quiser sem brilho, você passa ele e faz o acabamento com a flanela. Beleza? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Se está faltando mais algum alcântara, plástico. Falamos de couro, laminado sintético. Pessoal, limpeza de forro. Como que eu faço a limpeza de forro? Vinil do teto do Fusca, amarelado, algum produto... Não, pessoal, acabei de falar, tá? O teto do Fusca, ele é vinil, e o teto do Fusca, com o passar do tempo, se for um carro original, ele começa a perder átomo de cloreto de hidrogênio. Então ele vai ficando um tom amarelado. Então isso aí você não vai limpar, beleza? Isso aí você não vai limpar. Vai passando o tempo, ele vai
umidade, algumas coisas assim, ele não vai limpar. Sim, o Lona Clean é um produto muito bom. Qual a melhor ferramenta para limpar teto? Tornador ou vapor? Sinceramente, eu não uso nenhum dos dois. Pessoal, o que, que eu faço? Sabe aquela, você pode pegar tanta escova de... Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem pegar, sabe aquela escova de silicone? Você pega aquela escova de silicone, porque a saída dela é muito macia. Ou você pega aquela escova de ilustrar sapato nova. Não vai pegar uma que você já engraxou o sapato. Pega uma nova, ou própria para isso. Pega uma microfibra. Vai fazer isso aqui, ó. Pega uma escova daquela lá. Imagina que aqui é a escova. Pega a microfibra e faz isso aqui, ó. Envolve a microfibra na escova. Joga o APC ou o produto que você vai fazer para limpar, fazer a limpeza do teto. Deita o banco do carro e vem aqui assim, ó, e vem passando ela no teto aqui, ó. Você vai limpar o teto tranquilamente, tá? O que você pode fazer? Limpa ele, depois você passa um bactericida. Que no mercado tem um monte de bactericida. Não limpa, pessoal, limpa. Eu já fiz limpeza de teto assim, fumante, que tinha muita sujeira no interior, já fiz muita limpeza de teto fumante, já fiz limpeza de teto assim, com muito sujo de barro, já fiz, entendeu? Então o teto limpa assim, vou explicar de novo. Pega a escova de sapato, aquela escova de sapato, ô João Paulo, beleza? Pega aquela escova de fazer limpeza de sapato ou escova de silicone, envolve uma microfibra nela, joga o APC, aquela escova de tirar pelo, exatamente. Envolve o APC, vem e vem passando ela assim no teto. Você vai limpar muito rápido, muito uniforme, tá? E não vai correr o risco de soltar. Por que, pessoal, eu não uso tornador? Porque tornador em tapeçaria, o que, que acontece? Tornador em tapeçaria, você está jogando a sujeira para dentro. Por isso que eu não uso. Você está jogando a sujeira para dentro. Vapor, pessoal, eu também não gosto, porque você vai jogar o vapor e você vai estar jogando a sujeira ali, cara, dependendo do vapor, se for aquele vapor, igual um exemplo, eu tenho extratora que é vapor. Você está puxando, você vai trabalhar em alguns carros da Honda, algumas coisas assim, você corre o risco de soltar o tecido daquele material dele ali. Então eu limpo assim, depois eu venho e jogo um bactericida, tá bem? Depois você vem com bactericida e depois você, exatamente, é o que o Du falou, quando você usa tornador, quando você usa produto que você joga a sujeira para dentro, a umidade fica ali. Passa o tempo, aquela umidade vai descendo, aí você olha nos cantos assim no vídeo, você vê que está escorrendo aquela sujeira ali, entendeu? Então, pessoal, eu não gosto muito disso. Você quer ver um exemplo onde acontece isso? Quando você compra carro de revenda, o cara foi lá, levou para o cara fazer aquela limpeza rápida, o cara limpa o teto tudo com tornador, aí você vai comprar o carro, você olha nos cantos assim, a sujeira está escorrendo para fora de novo. Então eu não faço esse tipo de limpeza e nem uso extratora. Por que eu não uso extratora? Porque você corre o risco de soltar o teto. Você pega um carro um pouco mais antigo, ou dependendo do processo que já foi feito na limpeza anterior, você corre o risco de, quando você passar a extratora, você vem passando assim, você descola o tecido daquele material lá e, meu amigo, você vai ter que pagar para o cliente, entendeu? Então eu faço essa limpeza e depois eu jogo um bactericida. Simples. Cara, eu faço isso para fazer a limpeza dos carros aí há, com certeza, muito mais de 10 anos. Sempre limpou e eu nunca tive problemas com o tecido do carro. Pessoal, agora eu vou citar um outro tema aqui, que eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo isso. Inclusive eu fiz um único vídeo uma única vez. Quando você vai trabalhar no interior de carro, quantas vezes você já se preocupou em passar, um exemplo, um ozônio antes? Quantas vezes você já se preocupou, muitas vezes, em passar um bactericida antes no carro? Você sabe por quê? Porque quando os carros chegam para nós, em nossas estéticas, um exemplo, uma vez lá chegou para a gente lá, o Du tá aí, ele vai lembrar bem disso. Chegou uma Porsche, que essa Porsche ficou numa garagem por muito tempo, porque ela estava envolvida numa negociação, essa Porsche ficou numa garagem por muito tempo. Escova com microfibra é melhor do que eficiente, manteve do original, exatamente. Essa Porsche ficou parada num lugar por muito tempo. E o que aconteceu? Entrou rato no carro e começou fezes, urinou, tudo ali dentro. O carro ficou com cheiro horrível. Pessoal, você imagina o que tinha de bactéria, o que tinha de contaminante no interior desse carro. Então, o que nós fizemos? Esse e outros carros também que eu já detalhei. O que nós fizemos? Antes de entrar no carro, antes de entrar e começar a trabalhar, ficar muito tempo no carro, nós passamos ozônio ali por um tempo, jogamos um bactericida, e nós estamos fazendo o quê? Aspirando, fazendo a aspiração do carro e trabalhando com bactericida. Mas primeiro nós jogamos um pouco de ozônio.
Porque, pessoal, o que, que você tem que entender? Eu perguntei porque eu já falei para alguns amigos, eles disseram que eu sou boqueta, porque não uso essas ferramentas. Pessoal, o negócio é o seguinte, evolução, vaporizador juntamente, ajuda sim. Pessoal, a evolução e buscar o que é melhor para o cliente, isso aí está dentro de cada um, tá? Evolução a gente tem que buscar constantemente. Eu já vi várias histórias aí de gente que usou extrator e puxou o teto, usou o aspirador de água e pó, puxou o teto. E eu já vi e vejo, e chega pra gente, carros que o cara foi lá, usou o tornador no teto e passou um pouquinho, aquela sujeira foi escorrendo e vai saindo tudo para fora, entendeu? Eu nunca tive nenhum problema assim e sempre os clientes gostaram do serviço que foi feito. Então eu continuo trabalhando assim. O dia que alguém me apresentar o que eu aprendi, alguma técnica melhor, que eu estou aberto a sugestão, cara. Com certeza eu vou fazer. Agora eu tenho a certeza disso. Eu usar tornador para limpeza de teto, cara, isso é uma coisa que eu não uso. Aliás, pessoal, eu uso tornador, cara, para limpeza de motor, eu uso tornador para limpeza de alguns cantos, eu uso tornador para várias coisas, menos para tapeçaria. Ô Edna, boa noite, tudo bem? Eu não uso tornador, pessoal, para tapeçaria. Em hipótese alguma eu uso, beleza? Mas cada um sabe o que faz, né? Então, pessoal, quando você for higienizar um carro, primeiro você tem que pensar o quê? Na sua saúde. Então, se de repente você tiver que passar um ozônio antes, se você tiver que ir jogando um bactericida, alguma coisa antes, ou até mesmo usar uma máscara, pessoal, é importante, sabe por quê? Porque isso aí você vai levar para sua casa. Isso vai levar para sua casa, a sua saúde. Qual que é a ferramenta mais importante? Professor, eu sabia que eu estava certo. Bom, cara, eu não sei se eu estou sempre certo, mas isso aí são coisas que eu sempre fiz e eu nunca tive problemas, entendeu? Pessoal, o que a gente tem que entender quando você está fazendo uma palestra, quando você está falando com alguém, quando você está ensinando alguém, eu estou passando aqui a minha verdade. A intenção dessa palestra nossa, pessoal, com certeza ajudar vocês. Quem está começando, de repente, se você está começando na sua estética hoje e você tiver um problema com o tornador, então se você está começando na sua estética hoje, você quer começar, uma coisa eu posso falar para você com a maior certeza do mundo. O que eu falei aqui eu nunca tive problema. Entendeu? Então se você usar, pode ter certeza que você não vai ter problema. Pode ter técnica melhor? Pô, com certeza pode ter técnica melhor. Mas o que eu te falei, problema você não vai ter. E qual que é uma das intenções da nossa estética? Mesmo que você esteja começando do zero, você alcançar um nível de excelência. Pelo menos com o resultado, tá? Aqui vários... Sim, com certeza. Limpeza de teto não adianta inventar, com certeza. Eu no início peguei uma bactéria fazendo higienização interna, não tinha cuidado comigo. Então, pessoal, o que vocês têm que entender? A ferramenta mais importante na sua empresa é você. A ferramenta mais importante que existe dentro da sua empresa de estética automotiva é você. Então, se você não se cuidar, se você não cuidar da sua saúde, primeiro, você vai ter problema. Se essa ferramenta quebrar, é difícil. Se você não cuidar da sua coluna, se você não cuidar do seu joelho, se você não cuidar do seu pulmão, se você não cuidar, pessoal, você vai ter problema. Entendeu? E amanhã depois, se você trabalha sozinho, eu vejo muita gente que trabalha em estética automotiva, o cara ele trabalha sozinho. E se você ficar doente, quem toca a sua empresa? Tá, mas Matheus, eu não quero contratar outra pessoa. Tá, então quanto que você cuida da sua saúde? Quando você cuida da sua saúde? Porque se você tiver que parar, alguém vai ter que tocar seu negócio. Quem que vai tocar um negócio para você? Se você está doente. Ah, mas você está doente, mas você nunca cuidou da sua saúde. Entendeu? Então, quando você está fazendo higienização, quando você vai fazer polimento, vamos entrar... Pô, cara, você tem que se cuidar, meu amigo. Você vai fazer uma... Quando a gente fala em higienização, que você vai entrar no carro do cliente, cara, são vários hábitos, são famílias com costumes diferentes, com hábitos diferentes, tá? Voltando um pouquinho ao assunto. Umidade no interior de carro. Se você entrega o carro para o seu cliente com umidade, cara... umidade, ele ajuda a proliferação de bactérias.
resquício de alimento no interior do carro ajuda a proliferação de bactérias. Então, às vezes eu vejo algumas pessoas fazendo troca de óleo e aplicação de ozônio. Isso é uma mentira que existe no mercado. Por que isso é mentira? Porque não adianta você passar só o ozônio e você deixar um monte de resquício de alimento no interior de carro. Por quê? Resquício no interior de carro é cultura para bactéria. Se você limpa o carro do cliente, você entrega ele carro com umidade, ou seja, você não secou o carro direito, você entrega o carro para o cliente úmido e você não passou um ozônio, não usou um bactericida, tá? E você deixou bactéria ainda no interior do carro, não que você vai... Cara, será que você limpou 100%? Tá, que fique um pouco de bactéria ali. E a gente tem que entender o seguinte, você entrou o carro para o cliente, você entregou o carro para o cliente hoje. Amanhã ele sai, ele andou na rua, ele voltou, ele vai estar trazendo bactéria para o interior do carro. Se o carro dele tiver com umidade, cara, a umidade ajuda a proliferação de bactérias. Se você foi lá e limpou o carro mais ou menos, você deixou resquício de alimento no carpete, você deixou resquício de alimento nas costuras do banco ali, cara, aquilo ali é cultura para bactéria. Se o cliente foi até você, você limpou o banco e ele queria que você fizesse só a limpeza dos bancos, e você não limpou teto, você não limpou porta, você não limpou debaixo do banco direito, você não aspirou, cara, vai continuar proliferando as bactérias ali dentro. Então, quando nós fazemos essas lives, quando nós fazemos essas coisas assim, mais a massa que sai da politriz conforme vai polindo faz mal. Hoje, pessoal, cara, não é exatamente esse assunto aqui, mas existem alguns, com aquecimento que você gera durante o processo de polimento, alguns compostos polidores, eles soltam alguns gases, tá? Que esses gases, dependendo, pode fazer mal. Teve alguns compostos no mercado que algumas pessoas tiveram algumas reações. Eu não vou citar, que tiveram algumas reações, tá? Então hoje essa empresa até mudou, já soltou, tem um produto green aí, mas isso pode fazer. Então o ideal quando você está fazendo um processo de polimento é você também usar uma máscara. Você pode usar, isso é EPI, tá? Isso faz parte, beleza? Então, pessoal, quando você está fazendo... Isso não são todas as marcas não, tá? Algumas marcas soltam alguns resíduos aí, que quando você vai sentir o cheiro forte, viu, Gabriela? Você vai sentir o cheiro forte, tem muita gente que nem usa mais produto porque teve reação, produto de pele, respiratório, coisa assim, tá? Exatamente. Então não adianta, o cara vai lá, faz uma troca de óleo, ele passa o ozônio, só que o carro do cliente está cheio de bactéria ali dentro. Então não adianta nada. Eu falei, não adianta você entregar o carro para o cliente e você não secou o carro direito. Vai ter umidade. Umidade ajuda na proliferação das bactérias. Eu posso até falar, cara, um produto que muita gente teve problema por causa do xilenitolueno, são alguns solventes que eles liberam, são os produtos da Menzerna. Pode ver que a Menzerna hoje ela soltou uma outra linha, a linha Green. Então quando você está fazendo o processo de polimento, o aquecimento que a Berna faz no atrito com a superfície de pintura gera um aquecimento, e esse aquecimento, o composto polidor, ele libera alguns gases. E esses gases aí, algumas pessoas tiveram algumas reações, não é muita não, mas alguns tiveram problema respiratório, problema de pele, algumas coisas assim. Beleza? Pessoal, alguma dúvida a mais? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer falar a respeito de alguma coisa aí dessa parte de detalhamento? Ficou alguma dúvida aí? Se alguém tiver, já pergunta aí que a gente já responde aqui agora. Essa live vai ficar salva. Se vocês acharem interessante essa live, manda para alguns amigos. Menzene irritava a garganta e os olhos. Sim, porque ela liberava alguns gases, né? Xileno e tolueno, se eu não me engano, era o nome dos gases que ela liberava, que eram tipos de solvente usados na composição do produto, tá? Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, manda essa live para alguns amigos, salva ela, coisa assim, pessoal. Pessoal, vidro, limpeza de vidro interior, né? Pessoal, que muita gente sofre para limpeza de vidro. Cara, faça o seguinte, pegue uma microfibra e separe só para limpeza de vidro. Separe ela só para limpeza de vidro. Aí o cara fala assim, não, Matheus, mas eu uso ela só para limpeza de vidro. Tá, mas como é que você lava? Aí na hora de lavar a microfibra, você lava com todas as outras microfibras. Aí você lava com a microfibra que você removeu cera de carnaúba, com a microfibra que você removeu selantes,
tá? E muitas vezes o produto que você está usando lá não vai limpar a microfibra, não vai remover. Então o que ele faz? Ele mistura com a microfibra que você tem lá e vai contaminar a microfibra. Aí depois você pega essa microfibra e usa para limpar o vidro. Ela está contaminada, entendeu? Fale sobre a higienização, sobre o ozônio, tempo antes e pós. Cara, não entendi exatamente a sua pergunta. Matheus, não tem ozônio, mas... Cara, hoje você tem muito bactericida no mercado. Cara, eu vou dar uma dica para vocês. Uma vez chegou para mim aqui um fumante. Um cara que ele fumava muito dentro do carro. Ele fumava muito. E era uma Saveiro. Qual foi o teste que eu fiz? Eu peguei um bactericida, posso até falar, eu peguei um bactericida da Finisher e eu fiz toda a limpeza do carro. Peguei, limpei teto, fui passando onde dava. Fiz uma limpeza assim meia rápida, coisa de meia hora, só por uma questão de teste mesmo. O que eu fiz? Limpei teto, limpei porta, limpei painel, passei onde dava, só com esse bactericida da Finisher. No outro dia, aí eu fui embora, deixei o carro fechado. Pessoal, no outro dia diminuiu absurdamente o cheiro do carro. Então o que vocês têm que entender? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Sujeira, ou seja, desculpa a volta, odor no carro é bactéria. Odor é bactéria. Vamos dar um exemplo. Se de repente, vamos dar um exemplo, caiu alguma substância no carro ali, e caiu naquele lugar ali só. Se você pegar um bactericida e jogar ali em cima, você tem uma grande probabilidade de reduzir absurdamente esse cheiro. Por quê? É bactéria, você matou o local ali, entendeu? Urina em local arejado ajuda? Sim. Limpeza de vidro é meu calcanhar. Então, cara, o que você vai fazer? Limpeza de vidro, ó. Limpeza de vidro, cara, o que você vai fazer? Pega a microfibra, separa um pano de microfibra e usa só para limpeza de vidro. Para lavar, lave ela separada também, beleza? Matheus, aquela limpeza a vapor do ar-condicionado resolve alguma coisa ou piora a situação? Se tratando que vai... Cara, eu participei de algumas... O vapor ele ajuda assim um pouco, mas hoje você tem aquelas granadas também. Pega uma granada de boa qualidade que ela vai fazer a limpeza do ar-condicionado. Sim, eu gosto muito de usar aquelas granadas que fazem a limpeza do ar-condicionado, porém é importante você trocar o filtro, beleza? É importante você trocar o filtro. Top. Aromatizante de Genel bactericida. Sim. Tem algum produto que você indica para facilitar? Ô Moroni, para facilitar o quê? Para limpeza de vidro? Tem algum produto que você indica para facilitar? Cara, para facilitar a limpeza de vidro, assim, que eu falei, eu nunca tive problema com limpeza de vidro em relação a produto, tá? Limpa o carro, o que você vai fazer? Faça a limpeza toda com o carro, limpe tudo que você der e use muito bactericida. Sempre quando chega para mim um carro com fumantes, eu procuro usar muito bactericida na limpeza do interior. Cara, fica gordura onde, ô Moroni? Onde fica gordura, você fala? Cheguei tarde. Oh, meu amigo. Não, mas a live vai ficar gravada. Você fala no vidro, onde você fala que fica gordura? Se for no vidro, cara, produto para limpeza de vidro e microfibra limpa. Nunca tive problema. Entendeu, pessoal? Alguma pergunta mais? Matheus, aquela limpeza a vapor no sistema. Sim, ajuda, com certeza. E depois eu passo a granada. Pela situação, está tratando, vai ficar bastante água no sistema. Depois eu passo a granada, tá? Eu nunca fui muito de fazer essa limpeza com coisa, não. Eu sempre gostei mais de usar granada e trocar o filtro. Para mim sempre teve resultado muito bom, acabou o cheiro no carro, todas essas coisas, tá? Pessoal, mas também tem o seguinte, ó, vou ser sincero para vocês. Quando a gente fala de limpeza de ar-condicionado, dependendo do estado que o carro chega, gente, eu nunca tive problema nenhum em falar pro cara, faz o seguinte, leva seu carro num cara especializado em ar-condicionado, é tipo ele desmontar os dutos tudo aí e lavar. Por exemplo, se pega um carro que ele vai vender o carro, o cara é fumante, fuma muito, muito, muito dentro do carro, eu já oriento o cliente, leva o carro num cara especializado em ar-condicionado, pede para ele
desmontar esse ar aí, limpar todos os dutos para você, que eu acho que é a melhor coisa. E trocar o filtro. No vidro interno. Sim, meu amigo, exatamente isso que eu falei. Pode usar álcool isopropílico, microfibra limpa, que você usa ela só para isso e que você lava ela separada de todas as outras coisas, tá? Das outras microfibras. Usa ela só para esse fim. Pode usar um limpa-vidro ou pode usar o álcool isopropílico também, que vai muito bem. Das pessoas que fumam no carro. Eu tenho dificuldade de limpar. Sempre fico com uma gordura. Faz isso que eu te falei. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Essa live vai ficar salva aí, tá? E provavelmente a próxima live que a gente for fazer vai ser Talvez eu vou fazer essa live falando sobre polimento automotivo, tá? E pessoal, ó, quem tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta aí para os senhores. Vou abrir uma caixinha de pergunta. E na segunda-feira, provavelmente às 17h30, eu vou fazer uma live também. E eu vou estar respondendo todas essas perguntas aí que os senhores deixarem. Beleza? Então hoje mesmo eu já vou abrir a caixinha de pergunta. Não, hoje não. Amanhã eu vou abrir a caixa de pergunta. Vou deixar lá para vocês irem deixando as dúvidas dos senhores. Na segunda-feira, às 17h30, eu vou abrir uma live e vou estar respondendo todas essas perguntas, beleza? Fala, mestre, manda um salve aqui para Manaus. Um abraço. Ô, pessoal de Manaus, abração para vocês aí, beleza? Abração, gente. Vou começar agora as microfibras separadas. Cara, isso aí, porque é muito importante. Tem muita gente que fala, pô, eu uso o produto adequado, eu uso a microfibra só para isso, assim. Só que na hora de lavar, ele lava com todas as outras. Pessoal, quando você usa... Hoje os selantes que existem no mercado, não é qualquer coisa que tira eles, não. Vamos dar um exemplo. Se você usar... dependendo do selante que você usar, tem IPA que não remove ele 100%. Quanto mais você lavar, dependendo como você lava, com APC alguma coisa, entendeu? Então não vai limpar 100% e vai contaminar as outras. Pessoal de Mirassol, abração. Pô, gente, eu que agradeço aí, quem esteve na live com a gente até agora aí. Mandar um abração, tem muita gente aqui conhecido, muito amigo aqui. Queria mandar um abração para todo mundo, tá? Agradeço vocês estarem na live aí, espero ter respondido as perguntas de todo mundo. Caso alguém tenha mais alguma dúvida aí, pode mandar essas respostas, pode mandar as dúvidas para mim. Lembrando que amanhã eu vou abrir Ô, pessoal de São José dos Campos, sempre eu vou próximo, eu vou a Mogi das Cruzes, sempre eu vou lá. Amanhã eu vou abrir uma caixinha de pergunta aqui, manda as dúvidas dos senhores, que na segunda-feira às 17h30, segunda-feira, eu faço uma live respondendo a todas as perguntas. Beleza, pessoal? Gente, boa noite, Nilson, boa noite, Edna, Fabinho, Moroni. Pessoal, espero ter respondido as perguntas de todo mundo aí. Grande abraço, obrigado, Letícia, obrigado quem esteve com a gente aqui, gente. Fica com Deus, brigadão, até a próxima. Valeu!